Boa noite a todos. Vamos dar seguimento às nossas reuniões de urologia do Hospital Moriá. Queria agradecer ao Hospital Moriá pela oportunidade de ceder esse espaço para a gente fazer nossas reuniões clínicas e agradecer hoje os convidados, a Eliane Leite, radiologista da Escola Paulista de Medicina Unifesp do Grupo Fleury, o Dr. Douglas Guedes de Castro, que é radio-oncologista do Hospital Oswaldo Cruz e AC Camargo, e o Dr. Ariel Kahn, que é oncologista clínico do Oswaldo Cruz, é o chefe dos tumores geniturinários. Hoje a reunião, nós vamos mudar um pouquinho o nosso esquema tradicional, nós não vamos apresentar nenhum caso clínico, mas vamos fazer 3 aulas de atualizações, sobre câncer de próstata, que os nossos convidados hoje vão apresentar. Então, queria começar, convidando a Eliane para falar um pouquinho sobre o PET-PSMA, que está muito na moda aí recentemente, para dar um pouco para a gente algumas dicas aí sobre o PET. Eli. Boa noite a todos. Então, eu fiz uma apresentação bem rápida, mas para explicar mesmo alguns pontos sobre o PSMA, que está bem na moda. Então, o que seria o PSMA, O antígeno de membrana, ele é específico para a próstata, o nome, antígeno de membrana específico para a próstata. É uma proteína transmembrana que ela é ativa, e ela se expressa principalmente no câncer prostático e principalmente nos de alto grau, mas ela também pode se expressar nos tumores renais, nos carcinomas renais, e já tem vários estudos que estão demonstrando uma boa aplicabilidade para PSMA para os casos de tumores renais também. Ela pode ser utilizada tanto no PET-CT, ligado a tecnésio, a galho, como no PET-RM com nanopartículas magnéticas. Os últimos estudos vêm demonstrado, então, que o PET-RM ele é superior ao PET-CT nos casos de câncer de próstata. E aqui o Joãozinho pediu para a gente falar principalmente as principais indicações, então, hoje em dia, as principais indicações estão para o câncer localizado, tanto na detecção da lesão, quanto no estadiamento TNM, na análise pré-radiofármaco, e aqui só fazendo um adendo já para falar desse ponto, está sendo muito utilizado, alguns trabalhos vêm demonstrando essa análise pré-radiofármaco para a gente ver exatamente onde que está o tumor e onde que esse radiofármaco vai agir, e também no controle pós-radiofármaco para ver se a gente está tendo uma boa resposta ao tratamento com radioterapia ou com quimioterapia, para ver se essa resposta está sendo satisfatória e fazer o acompanhamento. A principal indicação hoje em dia que a gente vem atuando e vem vendo é na recidiva bioquímica, tanto pós-prostatectomia radical, quanto radioterapia, quanto bracterapia, e na análise de metástase à distância, que entra ali no estadiamento TMN, tanto pré-tratamento quanto pós-tratamento. Aqui em relação à detecção da lesão, ela é imprescindível que esse exame ele seja solicitado juntamente com a RM multiparamétrica. Tanto as principais indicações seriam, no caso de rebiópsia, quando você tem um paciente que já tem biópsias negativas, mas o PSA ele está aumentando, então os estudos vêm demonstrando uma boa acurácia para você localizar melhor essa lesão positiva antes de você solicitar uma rebiópsia, associado à ressonância multiparamétrica. Nos casos de vigilância ativa, em que você não vai operar o paciente, você vai precisar ficar fazendo rebiópsias para ver exatamente aonde que você tem uma maior captação, para ver onde que esse tumor tem um maior grau de diferenciação, para te guiar melhor na sua rebiópsia, para direcionar também as biópsias de fusão, nesses casos em que vocês pedem a ressonância multiparamétrica, ela associada, então, ao PSMA, ela vai te dar um norteamento melhor para você direcionar a sua biópsia de fusão. As indicações para estadiamento TNN, quando que você deve solicitar, Aqueles pacientes que são considerados pacientes de alto risco, que seriam Gleason maior que 7, PSMA maior que 20, estadio clínico do T2C a T3A, ou seja, que ainda não
tem invasão de vesícula seminal, que são pacientes que já têm um maior risco para você ter uma disseminação para a cadeia linfonodal. Até mesmo para você já preparar melhor a sua cirurgia, de repente, se você tem algum linfonodo acometido em um nível mais alto, para melhorar até mesmo, apesar de alguns estudos demonstrarem que você não tem uma linfodenectomia estendida, assim, uma sobrevida tão melhor assim, mas eu acho que ainda tem muito pouca coisa estudada ainda, eu acho que ainda vão aparecer estudos melhores sobre isso. É importante aqui ressaltar, então, que no caso do PET-CT, ele não substitui a RM multiparamétrica para o estadiamento local. Ele vai substituir, principalmente, ele tem uma boa acurácia para avaliação óssea. Então, se você solicitar uma análise multiparamétrica de ressonância associado a um PET-CT PSMA, se você não tiver a disponibilidade de uma ressonância com PSMA, para você fazer um estadiamento geral, e aí sim substituir os fluoretos, a cintilografia óssea, para você fazer o mapeamento ósseo, porque ele vem demonstrando uma boa resposta também para esse mapeamento da parte óssea nos pacientes com suspeita de metástase. Em relação, então, à principal indicação que a gente vê hoje em dia, né, que seria a avaliação da recidiva, o PSMA vem demonstrando melhores resultados, principalmente quando você tem valores baixos de PSA na avaliação da recidiva, então seria um ótimo indicado para a detecção precoce desses tumores. Os marcadores que nós temos hoje em dia de medicina nuclear, eles vêm demonstrando um resultado bom quando o PSMA já está acima de 2, né, que seria uma coisa mais adiantada já. Esse é um dos principais trabalhos que tem a respeito, que ele mostra, vocês podem ver aqui, uma sensibilidade boa, principalmente a partir de entre meio e 1, mas também nos PSAs entre 0,2 e 0,5, então já tem uma boa identificação desse sítio de recidiva, né, esse sítio de acometimento. Até numa apresentação nossa que a gente teve anterior, né, ficou com essa dúvida até que ponto que o PSA já poderia dar o positivo nos casos de recidiva bioquímica ou não, né, então assim, ele já tem uma boa sensibilidade para, logo quando começa a elevar esses valores de PSA, bem antes dos que a gente tem atualmente utilizado. Então, a principal recomendação seria para pacientes, né, na suspeita de recidiva entre 0,2 e 10, que ele vai identificar, então, o local de recidiva e pode nortear vocês para a terapia de resgate. Ele tem uma maior sensibilidade, principalmente quando a velocidade de ascensão, o tempo de duplicação de PSA ele é mais rápido, né, mais rápido, e quando o Gleason inicial era maior. Nesses casos, tem mostrado um resultado melhor quando você pede o PET-PSMA para fazer essa avaliação da recidiva local. E aqui só um exemplo do artigo que eu trouxe para mostrar como que ele pode atuar e ajudar a gente na prática clínica. Aqui a gente vê esse micro linfonodo aqui numa cadeia bem parecido com o caso que a gente apresentou na reunião passada, né, em que você vê que na tomografia a gente não valorizaria isso, esse micro linfonodo nessa região, com esse tamanhozinho, pouco provável, só se você tivesse realmente um valor de PSA bem significativo, e que não era o caso desse paciente, mas que a hora que você faz o teste com o PSMA, ele mostra que teve a captação. Então, assim, essas seriam as principais indicações. Então, quando você já começou a elevar esse PSA após um tratamento, e os exames, às vezes, de ressonância pode dar até negativo, mas a hora que você faz com o PSMA, você consegue identificar o ponto de recidiva. Alô? Eu queria deixar aqui à vontade a todos, né, se quiserem perguntar alguma coisa. Eu queria fazer uma pergunta ali. Se a gente tem um paciente no estadiamento inicial, né, se a gente pedir o PET-PSMA, eu não preciso fazer a cintilografia óssea? Os estudos, eles vêm apresentando isso mesmo, que a detecção de lesão óssea com PET-CT, PSMA, está tendo bons resultados que substituiria a sua cintilografia óssea.
Ótimo. E eu queria que também você falasse um pouquinho mais que exatamente é a ressonância com PSMA. Tanto o estudo de CT como de ressonância de corpo inteiro com PSMA seria para avaliação de focos de metástase ou de recidiva à distância, né? A diferença é que quando você pede a ressonância de corpo inteiro com PSMA e com a análise multiparamétrica, você consegue juntar tudo, né? Seriam, para falar a verdade, um exame demorado, seriam 3 exames, você tem que primeiro fazer toda a avaliação prostática, com aquelas sequências de alta resolução, para você ter um mapeamento local, do estadiamento local, e depois de feito esse estadiamento local, você complementa com o PSMA para fazer a aquisição da ressonância com o PSMA. A ressonância com o PSMA, ela te dá uma estrutura, vamos dizer assim, anatômica melhor do que a tomografia, né? Enquanto que na tomografia você vai ter uma localização, a ressonância ela te dá essa localização anatômica das estruturas anatômicas acometidas melhores do que a tomografia. Mas a análise é igual à da tomografia, é análise do corpo todo, Se não você, é só da não, próstata. só da próstata não. Se você pode simplesmente solicitar sua ressonância multiparamétrica da próstata para fazer o estadiamento local e um PET-CT PSMA de tomografia para você fazer o estadiamento à distância. Você vai estar cobrindo totalmente o seu paciente. Certo, exato. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém mais? Não? Então, muito obrigado, Eli. E vamos passar então para a próxima. Queria convidar o Dr. Douglas para fazer a próxima apresentação, falar sobre as novidades sobre a radioterapia no tratamento do câncer de próstata. Agora sim, né? O João pediu para eu tentar fazer uma breve aula a respeito de atualização, né, e novidades em radioterapia no câncer da próstata. É óbvio que o tema é um pouco extenso, mas eu procurei destacar alguns tópicos interessantes e abordados mais recentemente para nós conversarmos. Primeiro, em relação à hormonoterapia, né, no câncer de próstata de alto risco, depois ir para o fracionamento, que tem estado bastante em voga aí para os casos de baixo risco intermediário, o resgate e a doença oligometastática, tão falada recentemente. Então, falando primeiramente em relação à associação de radiohormonoterapia, isso não é exatamente uma novidade, né, em câncer de próstata de alto risco, mas o que tem saído de novidade são trabalhos mais recentes com dose de radioterapia escalonada. Então, os trabalhos clássicos que nós temos da associação de hormônio e rádio são com dose de radioterapia na faixa de 66, 70 Gray, né, que são os estudos, principalmente do BOLAR, estudo europeu. E esse foi um estudo publicado no passado que comparou hormonoterapia por 6 meses, associada à rádio, com radioterapia isolada, que mostrou um ganho em sobrevida livre de doença, né, ainda não mostrou nem analisar o sobrevida global, porque o segmento não é tão prolongado. E o dado interessante é que mesmo nesses cenários, né, de dose escalonada, 74, 78 Gray, que é o que nós fazemos hoje em dia, esse benefício persistiu. Então, eu acho que é um dado interessante, recente, e a tendência agora é que saiam estudos mostrando a associação de hormônio com rádio com dose escalonada. Era uma dúvida que se tinha, né? Será que o hormônio traz tanto benefício quando se faz uma dose de radioterapia em torno de 78 Gray? E a resposta que nós temos é que sim. Então, isso aqui é só para contextualizar, né? Esse é um trabalho do Bolar, publicado em 2009, mostrando o impacto da hormonoterapia em longo prazo, por 3 anos, mostrando um ganho aí absoluto de quase 5% em relação à sobrevida global em 5 anos. Mas há uma preocupação, né, em relação ao aumento de risco de mortalidade por doença cardíaca, principalmente para pacientes que têm histórico de doença cardíaca, resultando em insuficiência cardíaca, ou infarto agudo de miocárdio. Então, essa é uma preocupação latente e temos dados aí robustos, né, a respeito do benefício em longo prazo, mas uma preocupação em relação ao risco de morbidade cardíaca, qualidade de vida. Então, esse é um trabalho que foi apresentado na ASCO deste ano, que comparou a duração da hormonoterapia em pacientes de alto risco, 3 anos, né, o estabelecido, o padrão, versus 1 ano e meio, metade do período, e os dados já maduros, né, uma análise de sobrevida global em 10 anos, mostrando aí 62% nos 2 grupos, e com impacto significativo, né, em relação à qualidade de vida para os pacientes que receberam a hormonoterapia por um período curto.
Então, eu imagino que esse estudo esteja prestes a ser publicado numa revista importante e algo que deve mudar paradigma, né? Então, quanto menor o tempo de hormonoterapia, sem dúvida melhor, ainda mais nesses pacientes idosos, e onde o impacto é ainda mais importante. Esse é um outro dado interessante publicado este ano, uma análise de exploratória de um estudo prospectivo do MGH, o DAMI publicou esse trabalho, avaliando que o valor do nadir, né, se ele definir um valor de corte de meio, o valor do nadir maior ou menor do que meio, ele é um substituto para definir mortalidade, que é um evento, obviamente, tardio, difícil de a gente seguir, conduzir em estudos, porque você precisa de tempo, e ele se mostrou bastante robusto para você antever a progressão desses pacientes. Então, talvez a mensagem do estudo seja que, em breve, devem começar a usar esse parâmetro para mudança, né, de estratégia. Seja em relação à introdução de tratamento sistêmico, outros tratamentos sistêmicos mais precocemente, ou manter a hormonoterapia por mais tempo. Então, só para finalizar esse tópico de hormonoterapia, sabidamente tem um impacto na saúde global, 18% em termos absolutos em 10 anos, com hormonoterapia de longo prazo, por 3 anos. Considerar curto prazo, 6 meses para idosos e aqueles com histórico de insuficiência coronariana, e talvez aí os 18 meses nesse cenário de alto risco seja um novo padrão em curto período. Agora, no tópico de hipofracionamento, nós temos nos últimos 2 anos vários trabalhos, vários estudos importantes, fase 3, comparando o fracionamento, uma dose de dia mais alta e com um tempo mais curto, né? Então, isso é, sem dúvida, um grande diferencial do ponto de vista logístico, desde que você não aumente a morbidade. Então, esse foi um primeiro trabalho publicado ano passado, comparando um fracionamento em 41 frações, que é o que nós chamamos de convencional, versus 28 frações, que é um hipofracionamento moderado. Foi um estudo de não inferioridade, mostrando aí resultados similares em termos de sobrevida livre de doença e taxa de controle bioquímico. Óbvio que eu não vou falar de tudo isso, mas é só para ilustrar, né, quantos estudos importantes foram publicados recentemente. E eu ressaltaria aqui 2, né, o primeiro, esse PROFIT, que é um estudo holandês, que ele comparou, né, a radioterapia com dose convencional com 60 Gray em 20 frações. Então, são 20 frações de 3 Gray dia, com segmento aí de 6 anos, mostrou um controle bioquímico similar e com uma toxicidade também sem diferença significativa. E um outro estudo é um estudo holandês, é um estudo britânico, desculpe, que comparou também a mesma dose, 60 Gray em 30 frações, em 20 frações, com fracionamento convencional, com segmento em torno de 5 anos, mostrando que não houve diferença, tanto em termos de controle bioquímico, quanto em termos de toxicidade. E, falando num hipofracionamento mais radical, hipofracionamento extremo, como alguns chamam, existem alguns estudos, fase 2 em andamento, para avaliação de radioterapia hipofracionada em 5 frações. Então, esses esquemas que eles prevêem a realização desse tratamento em 5 frações em dias alternados, então você faz 3 frações por semana com uma dose de dia bastante alta, né? Se no hipofracionamento moderado, eu estava falando em 3 Gray dia, aqui a gente fala em uma dose de 6 até 8 Gray dia. Então, já tem alguns trabalhos mostrando esse escalonamento de dose com um controle bioquímico bastante interessante, mas a grande preocupação é em relação à toxicidade. Quanto maior a dose de dia, maior o risco de efeito tardio, tanto retal quanto vesical. Então, como os resultados ainda não são maduros, eu acho que isso a gente deve considerar como investigacional, mas é uma clara tendência que se tem demonstrado. E esse é um dado interessante que comparou a SBRT, que é esse profissionamento radical, com o MRT, que é o que ainda nós fazemos, e com protonterapia, que está muito em voga, muito em moda, principalmente nos Estados Unidos. Tentaram aí enfiar a protonterapia para a próstata, mas o que se viu é que não houve um ganho em termos de controle bioquímico, né? E se você analisar custo-efetividade, que é algo importante, né, de a gente avaliar, então aqui nesses 2 gráficos tem a análise custo-efetividade do ponto de vista do pagador e da sociedade. A SBRT em 5 frações é muito acima, né, do que se tem para MRT e mais ainda em relação à protonterapia. Então, em relação ao hipofracionamento, é algo que acho que na prática nós já podemos adotar o hipofracionamento moderado, que seria 60 Gray em 30 frações, né, o nível de evidência 1, já tem um segmento considerado interessante, pelo menos 5 anos. Isso principalmente para aqueles pacientes com baixo risco intermediário. É interessante que nesses casos seja feito com IGRT, né? Então o paciente tem que fazer
imagem diariamente, de preferência com NIBIM, uma tomografia acoplada ao acelerador, para isso garantir uma qualidade, menor risco de morbidade. E não utilizar isso em pacientes com histórico de diabetes, porque a gente sabe que isso aumenta o risco de complicação tardia. O hipofuncionamento extremo, né, com radioterapia esterotática, geralmente em torno de 37 Gray em 5 frações, devemos considerar como investigacional, mas algo que talvez se estabeleça em médio prazo. Vou falar agora a respeito de resgate, definição, né, no conceito de resgate, momento e dose da rádio, o papel da hormonoterapia nesse cenário e otimização do volume-alvo. Então, esse é um consenso publicado há pouco tempo, Astro Airway, sobre a definição, né, e o critério que se tem é que a recidiva bioquímica pós-prostaté é definida como pelo menos 2 valores aí, maior ou igual ou acima de 0,2. Isso é o que temos. Até há pouco tempo que se tinha uma série de estudos retrospectivos, né, a respeito dos resultados. Eu coloquei um só da nossa instituição, já publicado há 10 anos, mas até pouco tempo que se tinha era isso, uma série de estudos retrospectivos, alguns menores como o nosso, outros muito maiores, mostrando, né, um benefício em relação à radioterapia de resgate em termos de controle bioquímico. E essa foi uma revisão sistemática publicada em 2012, pegando todos os estudos retrospectivos publicados até então, incluíram o nosso publicado em 2007, mostrando, né, que o tempo em que você indica a radioterapia de resgate e a dose utilizada podem fazer diferença. Então, eles mostraram, por exemplo, que a cada 0,1 nanograma de ml, nanograma por ml de PSA aumentado, você tem uma perda de 2,6% na sobrevida livre de recidiva. E por outro lado, né, você tem esse padrão sigmoide aí, o aumento da dose no momento do resgate aumenta a sobrevida livre de recidiva. E aparentemente acima de 70, 72 Gray você já não começa a ter um ganho tão importante, né? Você já começa a aumentar o risco de morbidade sem tanto ganho no controle. E esse é um trabalho interessante publicado ano passado no Journal of Urology, que avaliou qual que é talvez o critério mais adequado, mais fidedigno, né, pensando em relação à progressão de doença sistêmica mensurável. Será que é 0,2, 0,3, 0,4? 0,2 é o consenso, mas alguns trabalhos importantes mostraram que talvez 0,4 fosse um valor mais razoável, e eles fizeram uma análise, isso é um estudo da Mayo Clinic com milhares de pacientes, e o interessante é que eles viram que existe alguns pacientes que eles evoluem para além de 0,2, mas eles não passam de 0,4. E essa não é uma proporção desprezível, né? Então, aqui nessa primeira tabela, até ressaltei em vermelho aí, por exemplo, entre 0,2 e 0,3, você tem aí quase 40% dos pacientes que nunca vão passar de 0,3. Entre 0,3 e 0,4, você tem quase 30%, ou desculpe, quase 40% que não vão passar de 0,4. E eles avaliaram vários critérios, né? PSA maior que 0,2, 0,3, 0,4. Eles viram que o que se melhor correlacionou com progressão clínica foi o PSA de 0,4 maior. Então, esse é um dado interessante, você está diante daquele paciente com progressão indolente, que é um paciente que não vai escapar, talvez esperar até 0,4 vale a pena, porque 40% nunca vai passar de 0,4. Isso foi um dado interessante que acho que vale a pena trazer. Essa é uma série, na verdade, uma atualização de uma série publicada inicialmente em 2009, mostrando aí também diversos valores de corte, né, em relação ao PSA, e se você observar esse valor de 0,01, 0,2, 0,2, 0,5, não é uma mudança tão significativa em relação à sobrevida livre de recidiva bioquímica ou incidência de metástase à distância. Então, nesse nível 0,2, 0,4, você não vai ter resultado tão diferente. E, de uma maneira mais objetiva, elaboraram um nomograma para te ajudar a tomar essa decisão. Então, levando em consideração a associação de hormonoterapia, o score de Gleason, extensão extraprostática, margens, né, o nível de PSA pré-rádio, dose, e você tem uma ideia aí melhor dessa estimativa de metástase à distância em 5 anos. Então, até então, o ano passado que nós tínhamos a radioterapia de resgate como padrão na recidiva bioquímica, com uma redução importante do risco de meta-distância, 75%, redução de 20% na necessidade de hormonoterapia. Porém, mesmo com a radioterapia de resgate, só menos de 50% dos pacientes estão livres de recidiva bioquímica em 5 anos. E o que se discutia é a associação de hormonoterapia de resgate nesse cenário para reduzir aí a recidiva bioquímica. Então, ano passado e este ano serão 2 estudos importantes, né? Vale a pena falar até um pouquinho mais especificamente. Esse é um estudo francês publicado no passado, o GETUG 16,
que avaliou exatamente nesse cenário, pacientes operados com PSA maior que 0,2 e menor que 2, com 2 testes consecutivos, né, como sugere a Astro-Airway, e a radioterapia com MRT ou 3D, com uma dose de 66 Gray, que é uma dose adequada, associando com hormonoterapia com a goserrelina, apenas uma aplicação no D1 da radioterapia após 3 meses. Desculpe, 2 aplicações. Né? E o que se viu foi uma sobrevida de progressão significativamente maior, né? Uma redução de risco aí de quase 35% em favor do tratamento combinado. E este foi um estudo publicado este ano, um estudo bastante esperado, já iniciado há mais de 2 décadas, do RTOG, também com número parecido de pacientes, avaliou radioterapia isolada ou radioterapia associada a hormônio, só que aqui com uma técnica de radioterapia um pouco mais antiga, né? Entrava até paciente com rádio 2D ou 3D, com uma dose mais baixa, em torno de 65 Gray, só que hormônio com bicalutamida e por um período de 2 anos. E esse trabalho mostrou um impacto na sobrevida global, né, em 12 anos, um ganho absoluto de 5%. E então, esses 2 trabalhos mudaram um pouco o contexto em relação à aplicação da hormonoterapia no cenário de resgate, que é algo que não se fazia de praxe até há pouco tempo. E um último tópico, né, até para complementar um pouco a aula anterior, o PET com PSMA está bastante em voga, e nós temos os consensos de delineamento para a radioterapia pós-operatória, né, como definir o leito prostático, como delinear as cadeias linfonodais pertinentes. Isso foi um trabalho alemão que avaliou, comparou o delineamento sem o PET-PSMA, e o que eles viram em 31 pacientes é que em 58%, ou seja, quase 60%, você observava linfonodos incomuns, né, não previstos nesses consensos de delineamento no momento do planejamento da radioterapia. Então, não sei até quanto a gente deve valorizar isso, mas é um dado que deixa a pulga atrás da orelha. Então, talvez a gente tenha que começar a relativizar, se tiver o PET-PSA, melhor ainda, mas se você não tiver, você deve pensar que talvez você tenha uma boa proporção, aí, uma boa chance de perda geográfica. E essa é uma curva de aprendizado para todos nós. Né? Outro dia mesmo eu peguei um paciente com PET, com uma falha uma falha pós-radioterapia de próstata, e o PET-PSMA mostrou captação linfonodal cervical. O paciente não tinha meta óssea, nada, então acho que cada um aqui deve ter uma história dessas para contar. A gente está aprendendo um pouco e reconceituando aí o que a gente sabe sobre os padrões de falha em câncer de próstata. Então, só para fechar aqui o tópico de resgate, este é bioquímica, né, consenso Astro-Way 0,2, mas considerar para alguns pacientes até 0,4, dose no resgate 66 a 70 Gray numa doença micro, 74 a 78 numa doença macro. A associação de hormonoterapia, né, mostrou uma redução de risco aí de 50% em relação à risco bioquímica, que foi o estudo francês, e impacto na sobrevida global, o estudo da RTOG, e ela deve ser considerada principalmente nos casos de alto risco, os pacientes com Gleason maior ou igual a 8, com um doubling time menor que 6 meses, margens negativas ou vesículas comprometidas. Na verdade, que eu tenho para apresentar, dá para falar sem mostrar, só no final que tem algumas imagens interessantes, talvez até lá a gente volte. Mas o último tópico, como eu havia comentado, é em relação à doença oligometastática. Hoje se discute muito até sobre a definição do que é oligometástase, né? Paciente até com 3 sítios, até com 5 sítios. A maioria usa o termo até 5 sítios de metástase como doença oligometastática, mas mais do que a definição aí quantitativa macroscópica, talvez entre nessa definição para ajudar a refinar melhor alguns marcadores biomoleculares. Então, lembro até que na Astro do ano passado, um dos autores que cunhou esse termo, que já faz 21 anos, ele comentava sobre isso. Né? Será que mais do que o número, né, de doença macroscópica, talvez a gente não tenha marcador, célula tumoral circulante, DNA tumoral circulante, que ajude a definir realmente o que é a doença oligometastática de uma maneira mais elaborada? E o fato é que, recentemente, eu queria mostrar aqui um artigo de revisão publicado este ano da Nature Reviews, que mostra a importância do tema. Eles publicaram uma revisão sobre tal, mostrando que talvez em alguns pacientes, né, sempre falar, deixar claro, isso não é panaceia, mas em alguns pacientes com doença oligometastática, você pode ou deva considerar o tratamento radical no sítio primário, seja com prostaté, com radioterapia externa ou bracterapia. Né, para a gente, quando aprende oncologia, isso parece algo, né, contraintuitivo,
sacrilégio, mas não. Então, o que essa revisão da Nature mostra, já algumas séries importantes, com um número grande de pacientes, mostrando, quando se compara o tratamento local com o tratamento convencional, que seja segmento ou tratamento sistêmico, o impacto na sobrevida câncer específica e na sobrevida global. Então, é interessante que ele é uma revisão recente que mostra os principais trabalhos publicados a respeito em relação à abordagem primária na doença oligometastática, e o outro lado da moeda é de você fazer uma abordagem da doença oligometastática. Então, eu estou diante de um paciente que tem um câncer de próstata e que tem lá suas 3 metástases ósseas. Será que não cabe eu pensar em fazer um tratamento ablativo local? Mais uma vez, pode ser cirúrgico, pode ser com radioterapia, pode ser com radiofrequência, enfim. E o que algumas séries mostram que sim, talvez tenha um subgrupo de pacientes que mereça receber esse tratamento radical, mesmo no cenário de doença metastática, porque eles vão ter uma sobrevida de progressão boa, significativa, livre de tratamento sistêmico. A grande dúvida é separar, né? Quem é esse paciente? Então, esse critério arbitrário, 3, 5 lesões, a gente vai analisar DNA tumoral circulante, e aí, nesse mesmo artigo, ele coloca um algoritmo, de um esquema de um estudo em andamento, um estudo chamado Oriole, que é um estudo fase 2, que ele está fazendo exatamente isso. Ele pega um paciente com doença oligometastática, até 3 lesões, e eles estão aleatorizando para observação, ou você fazer um tratamento local. Aí, no caso, é com SBRT, né, com radioterapia estereotática. A ideia é analisar tudo isso, PSA, DNA tumoral circulante, né? Então, existe estudo fase 2 em andamento a respeito disso, e acho que é algo que é um arsenal que nós vamos ter em mãos em breve para considerar. Eu não diria em breve, eu diria que isso é algo que nós lançamos mão hoje em dia. Então, para fechar, depois você normalizar mostra as imagens, mas eu trouxe um caso clínico de um paciente jovem com diagnóstico de câncer de próstata aos 53 anos, isso em 2013, um PSA inicial de 6,5, e na ocasião ele foi submetido a uma prostaté radical, e ficou como um patológico, um PT2C, era um Gleason 8, e o PSA pós-op na casa milesimal, né, era 0,002, e durante o segmento houve um crescimento do PSA, recidiva bioquímica, isso já em 2014, o PSA chegou até meio, quando ele foi encaminhado para a rádio de resgate, recebeu 70 Gray em 35 frações na loja prostática, até julho de 2014, e houve uma redução do PSA após a radioterapia, e depois de um tempo o PSA voltou a crescer. Então, já o ano passado, o PSA que tinha caído aí para casa decimal, centesimal, era 0,01, começou a subir, foi para 0,17. Isso em junho do ano passado, quando solicitaram um PET com PSMA, que mostrou uma captação mínima na cadeia obturatória esquerda, com SUV baixo, de 2,4. Esse paciente foi submetido a uma linfadenese extensa, foram retirados 35 linfonodos, nenhum deles comprometido, né, uma abordagem dos linfonodos retroperitoneais, ilíacos, obturatórios, e o PSA continuou aumentando. O PSA que era 0,17 foi em junho foi para 0,53 em dezembro. Foi feito um novo PET, que mostrou já uma captação que era discreta de 2,4, foi para 11,5, né, na cadeia obturatória. A ressonância mostrando um nódulo de 0,4 centímetro na fossa obturatória. E nesse cenário, qual a conduta? Então, após uma discussão, a gente considerou fazer radioterapia estereotática ablativa de resgate. Como esse paciente tinha sido irradiado previamente lá no mesmo serviço, né, foi lá no Oswaldo Cruz, a reirradiação até foi algo tranquilo, porque não era exatamente uma reirradiação da loja prostática. Então, nós fizemos essa radioterapia de resgate com 32,5 Gray em 5 frações. Opa, agora entrou. Então, aqui em cima tem um planejamento da radioterapia prévia em 2014, quando ele recebeu 70 Gray na loja prostática, e abaixo tem um planejamento. Então, lá na primeira ocasião, o clássico, né, o paciente é tratado com a bexiga cheia, o reto vazio, para reduzir a morbidade, e o planejamento atual foi justamente o contrário. A gente pediu para ele fazer com a bexiga vazia, para afastar a bexiga do campo de radiação, e a dose alta ficou restrita aí à falha na cadeia obturatória esquerda. Esse paciente ele está em segmento ainda, ele acabou o tratamento em março, né? E o último PSA pré-rádio de resgate na cadeia obturatória era de 0,66, e depois da rádio o PSA estabilizou. Cai um pouco, né, para 0,61 em maio, agora em agosto 0,62. Todos nós estamos curiosos para saber como é que está o PET. Ele até queria ter trazido, mas ele vai fazer amanhã esse novo PET com PSMA. Eu acho que pelo menos foi o suficiente para aparecer a imagem no planejamento, né?
Então era isso que eu queria mostrar, né? Abordar esses 4 tópicos aí, mostrando que tem bastante novidade em relação à radioterapia, em todos os cenários aí, baixo risco, alto risco, né? Cenário de resgate, e um campo aí que se abre, que é no cenário de doença oligometastática. À disposição. Obrigado, Douglas. Excelente apresentação. A gente tem visto hoje o tratamento, né, do câncer de próstata para nós cirurgiões tem mudado um pouco, né? A gente já não vê mais a maioria dos pacientes já não são mais aqueles casos Gleason 6, aqueles tumorzinhos pequenos, né? Agora a gente vê biópsia com todos os fragmentos positivos, Gleason 8 para cima. E acho que a tendência é estar operando cada vez casos mais graves, né? Visto que, né, tem trabalho recente, né, mostrando que nos tumores iniciais não tem diferença, se tratar ou não tratar, ou, né, fazer observação, radiocirurgia dando a mesma coisa, ou não fazer nada. E então queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito agora que a gente está tendo de tratamento multimodal, né? Vamos acabar fazendo tudo, né? Vamos fazer cirurgia, depois vai fazer a rádio. Com quanto tempo você acha que a gente esperaria para fazer uma radioterapia num caso desse? Um tumor, considerando um tumor agressivo, que margens comprometidas, aqueles que invadem vesícula seminal, isso que a gente está vendo agora. Primeiro, só para ilustrar, né, como isso mudou, né? E eu acho que principalmente por conta do advento da prostata robótica. Até há 5 anos, a grande maioria dos casos de próstata tratados por nós, radioterapeutas, era próstata presente. Proporção de... Senta aí. Fica mais fácil a filmagem aqui. Então, a proporção era de 2/3 de pacientes com próstata presente para 1/3 operado. Hoje se inverteu, é interessante isso. Hoje é muito mais comum você ter paciente operado e menos próstata presente. E de fato, a gente tem observado, né, os pacientes operados de alto risco, que é aquele cenário, poxa, se o paciente tem uma doença de alto risco, com uma alta chance de comprometimento extraprostático, linfonodal, o que é mais razoável? Você fazer rádio-hormônio de uma vez, né, conforme um esquema bolar, ou você vai operar esse paciente e ainda fazer rádio, ou seja, você vai associar a morbidade de 2 tratamentos? Então, o fato é que você tem trabalhos que mostram que a cirurgia ela é benéfica nesse cenário. E a sua pergunta especificamente é em relação à adjuvância, né? Então, esse paciente que tem os 3 principais fatores de risco, extravasamento extraprostático, invasão de vesícula seminal ou linfonodo comprometido, esse paciente tem indicação formal de adjuvância, ainda que se discuta se você pode deixar para resgatar depois. E isso foi tema de uma mesa na Astro do ano retrasado, estava até presente, estava o D'Amico, tinha um cirurgião que não me lembro o nome, mas a gente tem um cenário que é muito comum, que é o seguinte: o paciente operado tem todos esses fatores de risco, você precisa irradiar, só que ele está com uma incontinência urinária naquela fase de recuperação, e aí a pergunta que se faz, poxa, quanto tempo vocês esperam para recuperar da incontinência para poder fazer rádio? E assim, você não tem esse dado pronto, você não tem, acho que nem estudo abordando isso especificamente, mas a maioria falou, eu espero pelo menos 6 meses, que é um tempo que me parece razoável, né, para dar tempo de que a incontinência urinária que a continência urinária se restabeleça e você faça a radioterapia num cenário mais vantajojoso. Mas esse é um cuidado importante. Normalmente é isso que eu faço. Uso 6 meses, mas... Eu tenho receio de irradiar imediatamente. Às vezes a gente recebe o paciente, eu sempre peço para esperar, aguardar. Muito bom. Douglas, nesse cenário de radioterapia hipofracionada, dentro de um contexto de SUS, vamos dizer, em que há poucos aparelhos de radioterapia e a fila para radioterapia é grande e tudo, você vê algum papel para fazer a radioterapia hipofracionada ou talvez a extremamente hipofracionada? Sim, extremamente. O que vai acontecer com próstata, o que está acontecendo com mama, né? Em mama saíram 2 trabalhos importantes, um canadense e um britânico, há uns 4 anos, que mostrou que você fizer o tratamento em 16 frações não é inferior a fazer em 30. Então mudou. Hoje a maioria das mamas que nós tratamos a gente faz em 16. Se você pensar que mama é quase metade da carga de atendimento da maioria dos serviços, isso traz um impacto, né, em relação a surgimento de vagas, surgimento.
E em próstata a mesma coisa. Poxa, hoje, um tratamento convencional de 2 Gredia, os pacientes fazem 39 frações, isso dá 2 meses de tratamento. Você reduz para 20 frações, que é o moderado, você já ganhou bastante aí. Isso cai de praticamente 2 meses para 1 mês, né, para 4 semanas. O moderado, então, o extremo, então, nem se fala. São 5 frações, em 1 semana e meia você trata o paciente. Então, acho que isso é um apelo, né? É uma tendência em radioterapia, não só em próstata, você hipofracionar, e o que permite isso é a tecnologia. Talvez o empecilho seja, no SUS, a gente ter aparelhos que permitam fazer GRT diário, né? Esse é um passo que tem que ser dado para conseguir fazer esses esquemas extremos. Mas, sem dúvida, é uma tendência que, do ponto de vista de custo-efetividade, né, que eu mostrei, né? Acho que não dá nem para comparar. Em relação a MRT convencional, prótons, então, nem se fala. E talvez a gente resgate um pouco esses pacientes que a gente tem perdido. Por exemplo, um dado interessante, bracterapia de próstata, né? É interessante como muda. Isso é mundial, isso não é só no Brasil. Mas a indicação de bracterapia de próstata diminuiu assim, absurdamente depois do advento da próstata robótica. Interessante como, né, como isso vai mudando. Então, talvez, quando começarmos a fazer esses esquemas hipofracionados, você tem um apelo, né, para fazer mais tratamento definitivo com radioterapia. E no cenário de doença metastática, a ideia de fazer algum tratamento local, seja a prostatectomia ou a radioterapia, você veria algum papel para o tratamento hiperfracionado nesse caso, já que o paciente está num contexto paliativo, ou aí você está exatamente adicionando toxicidade no paciente paliativo? Desde que todas as condições de segurança sejam respeitadas, né, eu acho que é exatamente interessante você fazer um hipofracionamento nesse cenário. Você faz o tratamento mais rapidamente, se o paciente é um paciente de alto risco, precisa de tratamento sistêmico, né, e vai precisar, se é um paciente metastático, desculpe, ele precisa de tratamento sistêmico, você, né, já permite que esse paciente em breve vá começar a quimioterapia, né? Então, não vejo como um empecilho, desde que você tenha essas condições técnicas para fazê-lo, né? E o outro lado, né, aqueles pacientes que têm doença metastática, você quer fazer a radioterapia ablativa no sítio de metástase, eu acho que talvez um ganho que a gente tenha, eu não tenho, e os estudos mostram, né, não tem expectativa de ganho de sobrevida global, e nem tanto de sobrevida a câncer específica, mas um ganho mínimo que se tem, que é tempo livre de tratamento, tempo livre de hormonoterapia, né? Tem trabalhos mostrando que, em média, os pacientes com 2 anos livres de hormonoterapia. Acho que isso é um ganho importante. Então, talvez esse paciente que eu mostrei, ele já ganhou alguma coisa, ganhou pelo menos 6 meses de hormonoterapia, talvez ganhe um pouco mais. Acho que isso é um ganho importante para esses pacientes. Obrigado, Douglas. Eu que agradeço. Vamos dar seguimento agora, então. O Dr. Ariel vai fazer a próxima apresentação, né, de novos tratamentos no câncer avançado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vou falar um pouquinho, sumariamente, sobre o que há de novo no setor, no campo de oncologia clínica para câncer de próstata metastático avançado, que é onde eu acho que o oncologista consegue atuar melhor. Eu acho que a primeira grande mudança é a questão do paciente com castração sensível. Então, o padrão de tratamento no paciente com câncer de próstata metastático sempre foi a castração. E de um tempo para cá a gente teve algumas alterações. A gente sabe que a droga docetaxel é um quimioterápico que mostrou resultado em termos de sobrevida global em pacientes com castração resistente, em doença avançada, assintomáticos, isso em 2004, quando no mesmo volume da New England Journal of Medicine tivemos 2 estudos, o TAX 327 e o SWOG, mostrando benefício em sobrevida global versus mitoxantrona, que era a droga padrão da época. Até então, o docetaxel estava reservado para esse contexto de doença bastante avançada, castração resistente. Até que no estudo Charted, publicado em 2015, conduzido nos Estados Unidos, mostrou que o docetaxel poderia ter um outro papel. Então, nesse estudo, os pacientes com câncer de próstata que tinham metástase radiológica, PSA em elevação e com performance status de 0 a 2, receberam castração
e dentro de 120 dias eles eram randomizados para receber castração ou castração com quimioterapia, no caso, docetaxel, na sua dose convencional, 75 mg por metro quadrado endovenoso a cada 21 dias por 6 ciclos. 690 pacientes participaram do estudo, foram randomizados. Os pacientes eram estratificados conforme doença de alto volume versus doença de baixo volume. A maioria era alto volume. E alto volume consistia no quê? Pelo menos 4 lesões ósseas, com pelo menos uma lesão apendicular, ou seja, fora da coluna e do quadril, ou presença de doença visceral. Então, isso era considerado doença de alto volume. Essa é a sobrevida para todos os grupos. Então, a sobrevida global, vocês veem que na curva de verde está o grupo que recebeu a castração com docetaxel, e na curva em azul, o grupo que recebeu apenas a castração. Houve um benefício, uma sobrevida global de 57,6 meses versus 44 meses, um ganho de 13,6 meses, ou seja, mais de um ano. Isso foi estatisticamente significativo. Esse é um ganho que dificilmente a gente vê em oncologia. Então, realmente foi um estudo de impacto. Se a gente dividir conforme os pacientes eram estratificados em alto e baixo volume de doença, a gente percebe que os pacientes que tinham alto volume de doença tiveram um benefício maior. A sobrevida global chegou a ter uma diferença de 17 meses a favor dos pacientes que tinham alto volume de doença. Já para os pacientes que tinham baixo de volume de doença, a mediana de sobrevida global não foi alcançada. Isso porque tivemos poucos eventos, no caso, como é sobrevida global, eventos morte, né, que mostrasse algum benefício. Nas atualizações desses estudos, a curva parece estar se fechando cada vez mais. Então, para pacientes de baixo volume, o estudo não foi positivo. Essa é a análise de subgrupo, e vocês veem que, independente da idade do paciente, da sua performance, da presença ou não de doença visceral, independente do Gleason, os pacientes que receberam docetaxel junto com a castração foram melhores. E os principais efeitos adversos do docetaxel, conforme a gente já conhecia da droga, foram fadiga, alguns pacientes tiveram diarreia, e existe um risco de neutropenia, principalmente neutropenia febril, que é um evento adverso temerário e que coloca o paciente em risco. Então, não é um esquema, é um esquema tóxico, e a gente tem que abordar bem o paciente sobre isso e levar em conta esse risco antes de prescrever. Quase que simultaneamente, a gente teve o estudo Stampede, que é um estudo bastante semelhante ao Charted, é um estudo de vários braços conduzidos, liderados pelo Reino Unido. Esse estudo é um estudo inteligente porque ele cursa com vários braços ao mesmo tempo. Isso representa uma economia no número de pacientes e economia no custo, vamos dizer, do estudo, em que tínhamos um braço padrão, que está escrito aí como SOC, que é o Standard of Care, quer dizer, o padrão, que era castração com ou sem radioterapia, dependendo do caso, se o paciente tinha uma doença localizada ou não, e tínhamos braços competidores. Então, nesse estudo, foram competidores a castração com ácido zoledrônico, a castração com docetaxel, a castração com ácido zoledrônico e docetaxel. Existia um racional que talvez dando ácido zoledrônico a gente poderia inibir a formação de metástases ósseas. Quais são os critérios de inclusão para o Stampede? O Stampede incluía pacientes que foram diagnosticados já metastáticos, ou pacientes que foram diagnosticados com linfonodo positivo, ou pelo menos 2 desses critérios. Estadio 3, T3 ou T4, PSA maior que 40, Gleason 8 a 10, ou seja, pacientes localmente avançados. Também entraram nesse estudo pacientes que tinham recidiva bioquímica após prostatectomia radical ou após radioterapia, com pelo menos um ou mais desses critérios, quer dizer, PSA maior que 4 e um doubling time menor que 6 meses, que são pacientes que a gente sabe que têm alto risco de metástases, pacientes maiores com PSA maior que 20, linfonodo positivo ou de fato metastáticos. Na prática, quem que o estudo incluiu, né? A maioria dos pacientes com performance 0 ou 1, e 15% dos pacientes, 61% dos pacientes tinham metástases, 85% metástases ósseas,
15% eram linfonodopositivos mais doença M0, isso falando pelos métodos convencionais de estadiamento, cintilografia, tomografia ou ressonância. 24% dos pacientes eram N0M0, ou seja, possuíam uma recidiva bioquímica exclusiva, ou seja, a maioria dos pacientes eram metastáticos. E essa é a curva de sobrevida global comparando a castração com docetaxel. Novamente foi visto um benefício de 10 meses, aqui no caso, 77 meses a favor de docetaxel com castração, 67 meses para quem fez castração isoladamente, um hazard ratio de 0,76, estatisticamente significativo. Quem comparou a castração com ácido zoledrônico não mostrou nenhum benefício, o ácido zoledrônico não adicionou. Quando a gente compara a castração com o docetaxel, ácido zoledrônico, a gente vê um benefício, provavelmente pela introdução do docetaxel, e o benefício ficou ao redor de 5 meses, né, 72 versus 67 meses. Talvez o zoledrônico tenha sido prejudicial nesse contexto de castração sensível. A gente não deve usar essa medicação mensalmente em paciente de castração sensível. De qualquer maneira, o Stampede mostrou que a adição de docetaxel, assim como o estudo anterior, é benéfica para esses pacientes. Na análise de subgrupo, a gente vê que os pacientes que eram M0, que é o primeiro item aqui da frente, não cruzaram a linha do 1. Então, não podemos dizer que esse estudo é positivo para esse subgrupo. Já os pacientes M1, nitidamente, a sua adição de docetaxel foi favorável. Bom, as conclusões que a gente teve em 2015, o câncer de próstata metastático, particularmente pacientes com alto volume de doença ou doença agressiva, tinha um novo padrão, que é a deprivação hormonal, a castração, somado ao docetaxel por 6 ciclos. Mas ficou uma questão em aberto. Afinal, o que é uma doença de alto volume? É só aquela questão de ter 4 lesões? Ou se a gente estiver falando de um paciente que tem um Gleason 10, com vários linfonodos acometidos, mas sem doença visceral, ainda sem doença óssea, será que esse paciente também não é considerado uma doença agressiva, apesar de não entrar nos critérios de alto volume? Ou aquele paciente que tem, por exemplo, a bacia inteira invadida, né, mas por metástases ósseas, mas não chega a caracterizar 4 lesões, mas tem uma lesão muito grande, quer dizer, e deixa essa margem para a gente decidir o que é uma doença de alto volume. Bom, a droga acetato de abiraterona é uma droga que é via oral e ela tem a propriedade de inibir a síntese de andrógenos não só na parte testicular, que isso os análogos de LHRH já fazem, mas consegue inibir a produção de andrógenos vindo da adrenal e vindo do próprio tecido tumoral, que nós sabemos que produz andrógenos e que fazem um ambiente autônomo, vamos dizer. Essa droga acetato de abiraterona, ela age principalmente inibindo as liases da adrenal, como consequência diminui a formação de testosterona e outros andrógenos, mas como consequência negativa acaba diminuindo a produção de cortisol, estimulando a produção de ACTH, que numa alça de feedback, como vai estar inibido as liases, vai diminuir mais ainda o cortisol. Então, é necessário com essa droga adicionar a prednisona ou a prednisolona, algum tipo de corticosteroides para você não ter um hipoadrenalismo, vamos dizer assim, um Addison. Bom, essa droga em 2011 mostrou ser benéfica para pacientes que já tinham falhado as principais terapias, que era a castração e o docetaxel. Então, nesse estudo que comparou a abiraterona versus placebo, houve um benefício em sobrevida global, né? O próximo passo da abiraterona foi enfrentar pacientes com doença castração resistentes, mas que ainda não tinham feito quimioterapia. Isso ocorreu em 2013. Então, nesse estudo, foram randomizados pacientes com doença metastática, castração resistentes, mas que não tomaram ainda docetaxel para prednisona mais placebo versus abiraterona mais prednisona. Esse estudo teve um benefício a favor de abiraterona, mostrando um ganho de sobrevida global. E agora a abiraterona ela foi trazida para um contexto mais precoce, ou seja, para o paciente com doença castração sensível. E nessa ASCO, nesse Congresso Mundial de Oncologia, em junho de 2017, foram apresentados 2 estudos, e os 2 estudos positivos
para a adição da abiraterona. O estudo Latitude e o estudo Stampede, o mesmo Stampede que eu mostrei anteriormente, mas o braço com a abiraterona. O estudo Latitude foi publicado no New England, um estudo conduzido principalmente na Europa, em que os pacientes apenas entraram pacientes com metástases de novo, ou seja, que acabaram de diagnosticar o câncer de próstata metastáticos. Nesse contexto, entraram pacientes com doença visceral ou não, mas tinham que ter metástases ósseas, pelo menos 3 lesões na cintilografia óssea, tinham que ter Gleason maior ou igual a 8, ou 2 ou 3 desses critérios de alto risco com doença de metástase visceral. Os pacientes eram randomizados 1 para 1 para receber a castração somada a placebo versus a castração com abiraterona e prednisona. O estudo era duplo cego. E o objetivo do estudo era avaliar sobrevida global e sobrevida livre de progressão radiológica. Os outros objetivos eram avaliar a dor, avaliar a progressão de PSA, evento esquelético e quimioterapia. Esse é o resultado do estudo. Então, houve uma redução de 38% do risco de morte. Nesse estudo, a gente não pode falar exatamente o ganho em meses, porque o braço abiraterona e prednisona, quando foi feita a análise após 36 meses, não tinha cruzado a linha dos 50% de sobrevida global. Então, se a gente determinar, passar um traço nos 36 meses, a gente vai ver que 66% dos pacientes que tomaram abiraterona com a castração estavam vivos, versus 49% que tomaram apenas a castração. Isso dá um hazard ratio de 0,62. Então, foi um benefício bem interessante a favor do braço abiraterona. Se a gente avaliar o tempo até a progressão do PSA, ou seja, o tempo até o PSA voltar a subir, quando você faz a castração versus castração com a abiraterona, o resultado é bastante impressionante. Então, os pacientes que receberam apenas a castração tiveram 7,4 meses livres de progressão. Os pacientes receberam a abiraterona 33,2 meses. Isso é quase 5 vezes mais tempo, um hazard ratio de 0,30. O grupo que recebeu a abiraterona apresentou um pouco mais efeitos adversos. É uma droga, em geral, bem tolerada, mas houve um pouco mais de hipertensão, hipocalemia, algum distúrbio cardíaco mais frequente, mas, de forma geral, a droga foi bem tolerada, inclusive por idosos. No estudo Stampede, que também foi apresentado e publicado no New England, vamos lembrar que existe o braço padrão, com ou sem radioterapia, e nesse estudo, que nem eu falei, que tem vários braços, abriu-se o braço castração com abiraterona. Só que nesse estudo Stampede, os critérios de inclusão eram diferentes do estudo Latitude. No estudo Stampede, entraram os mesmos pacientes que eu mencionei agora há pouco, que fizeram docetaxel com castração. Então, pacientes metastáticos, com linfonodopositivos, ou pacientes com alto risco de recidiva, e pacientes que tinham feito recidiva bioquímica, mas que tinham PSA com doubling time extremamente acelerados. Na prática, 52% dos pacientes desse estudo eram metastáticos, 20% linfonodopositivos, 20% N0 e M0, ou seja, apenas recidiva bioquímica e pelos critérios atuais de tomografia e cintilografia óssea. Em termos de sobrevida global, os pacientes que receberam castração com a abiraterona tiveram um benefício global de 37% de ganho de sobrevida. Isso lembra bastante o estudo Latitude, apresentado agora há pouco. Se nós compararmos os pacientes M1 versus M0 em termos de tempo até a progressão, nós vemos que assim, os pacientes que tinham doença metastática tiveram benefício em termos de tempo livre de progressão. Os pacientes que não tinham doença metastática, os pacientes M0, também tiveram esse benefício em tempo até a progressão, como era de se esperar. A questão é se isso se repercute em sobrevida global. Até agora, só os pacientes com doença M1 metastática tiveram benefício em sobrevida global. Os pacientes com doença não metastática, a curva parece ficar igual. As conclusões atuais. Então, para câncer de próstata metastático, o novo padrão passa a ser a deprivação hormonal com abiraterona
e obrigatoriamente com a prednisona somada à abiraterona. Quando é que a gente vai usar químio ou quando é que a gente vai usar a abiraterona? Essa é a grande questão hoje em dia. A AB, os pacientes têm melhor tolerância, mas o paciente acaba usando mais tempo de abiraterona, enquanto o docetaxel o paciente usa 6 ciclos e depois fica só com a castração. Com a abiraterona, o paciente fica com a abiraterona e a castração durante todo o seu período até a progressão de doença. Isso é um bom tempo. Tem a questão do custo e do acesso. O custo da abiraterona é maior, o acesso ao docetaxel é mais fácil, principalmente nos serviços públicos, né? E também existe uma questão, será que vai ter algum papel para combinar essas drogas? Por exemplo, começar com a castração e docetaxel e depois manter o paciente não só com a castração, mas com castração e abiraterona. Será que vai ter um efeito aditivo fazer isso? Essas são perguntas ainda a serem respondidas. Uma outra droga que eu acho que vale a pena mencionar como novidade é a enzalutamida. A enzalutamida é uma droga via oral também, que ela inibe a ligação do androgênio com o receptor de andrógeno, ela inibe a translocação do receptor do andrógeno para o núcleo e ela inibe a ligação do receptor do andrógeno com o DNA. E ao contrário da bicalutamida, ela não tem uma ação agonista no receptor de andrógeno. Então, é uma droga bastante interessante que tem como alvo o receptor de andrógeno. A enzalutamida, ela mostrou, assim como a abiraterona, que ela é superior a placebo após quimioterapia, em pacientes já resistentes à castração, e também mostrou ser benéfica em pacientes com castração resistente pré-quimioterapia, ou seja, o paciente que falhou a castração e que não recebeu quimioterapia ainda. A droga teve benefício sobre a vida global e benefício em tempo até a progressão radiográfica bastante impressionante. E a enzalutamida está sendo também testada, puxada para o contexto de doença hormônio sensível. Então a gente tem 3 estudos em andamento e talvez a gente tenha algum resultado no ano que vem com a enzalutamida associada à castração. Nós temos 3 estudos. Tem um estudo EMBARK, que randomiza os pacientes com doença metastática hormônio sensíveis para receber a enzalutamida com a castração, só a castração, ou tem um braço de enzalutamida monodroga, o que seria bastante interessante se fosse positivo, porque os pacientes não receberiam a hormonioterapia como castração. A gente também tem o estudo ARTES em andamento, que os pacientes que receberam a castração com ou sem docetaxel, como se fosse o chart, depois eram randomizados ainda a hormônios sensíveis para enzalutamina ou placebo. E temos o estudo PROSPER, que visa pegar os pacientes aí sim já castração resistentes, mas com doença M0, que são pacientes que a gente não sabe muito bem como manejar, não temos nenhum trial que envolva esses pacientes, a receber enzalutamida ou placebo. Acho que uma outra novidade que vale a pena mencionar é a droga a rádio 1223, que já está disponível no Brasil, que é um radioisótopo cálcio mimético, que ele emite partículas alfa. A partícula alfa ela tem ela é bastante potente, mas ela não tem uma grande penetração, então ela preserva a medula óssea e ela pode funcionar como se fosse uma radioterapia em todas as lesões ósseas com uma boa tolerância. O estudo que mostrou o benefício do rádio 223 incluiu pacientes com câncer de próstata metastáticos, que não tinham doença visceral, poderia ser no contexto pós-docetaxel, ou alguns pacientes que não tinham condições clínicas para receber docetaxel, e aplicaram 6 doses de alfaradin, ou rádio 223, uma por mês, por 6 meses consecutivos, versus placebo, e os pacientes poderiam receber algum tratamento que não quimioterapia, um tratamento hormonal, por exemplo, que é considerado como standard of care. E teve um benefício em sobrevida global, também da ordem de 4 meses, nesse contexto após docetaxel, ou após, se o paciente não tinha condições clínicas de receber docetaxel, um benefício também até o primeiro evento esquelético. Então é uma droga bastante interessante, muito bem tolerada, que a gente está disponível. É uma droga que abre precedente para a gente poder falar de um tratamento que vem impressionando bastante o mundo, que é um tratamento que está sendo desenhado em Heidelberg, na Alemanha, em que se usa o PSMA, que foi mencionado agora há pouco em aula, conjugado
ao lutécio e dessa forma a gente consegue atingir os tecidos que captam PSMA e emitir uma radiação alfa e induzir respostas. E nos primeiros casos apresentados em congressos, as taxas de respostas foram impressionantes, como esse caso, com um PSA inicial de 2.923, e após 4 doses o PSA ficar indetectável, né? Ou esse outro caso também, como vocês podem ver na imagem. Então, eu acho que o rádio 223 serve para lesão óssea, mas é um precursor de novos radioisótopos que estão por vir, provavelmente vão ser mais eficazes ainda, e devem representar o futuro do tratamento da doença metastática. Por último, gostaria de falar também que o câncer de próstata metastático está evoluindo um pouco na questão de análise genômica molecular. A gente ainda trata todos os pacientes mais ou menos da mesma forma, mas eu acho que a gente está caminhando para saber quais são os pacientes que merecem algum tratamento droga-alvo. A gente teve um artigo publicado em outubro de 2015 mostrando o papel do olaparib em pacientes com câncer de próstata metastático com defeito do DNA. Então, esse estudo selecionou 49 pacientes com câncer de próstata tratados de várias formas, pacientes politratados. Os pacientes foram biopsiados, os tecidos foram submetidos a análises genômicas para avaliar defeitos no reparo do DNA. Surpreendeu que 33%, ou seja, 16 pacientes, apresentavam defeitos no reparo do DNA, e o mais comum é o BRCA2. O BRCA2, ele não é tão comum se você avaliar o tecido germinativo, os pacientes que têm essa alteração germinativa no câncer de próstata, mas estranhamente, surpreendentemente, no tecido tumoral prostático com a evolução da doença, o BRCA2 parece ser um gene importante e mutado. Todos esses pacientes que foram detectados a mutação foram tratados com olaparib, que é um inibidor de PARP, que tem uma ação predominante em tumores com mutação do BRCA. É uma droga já usada em câncer de mama e ovário, que tem a mutação do BRCA. E, surpreendentemente, 14 dos 16 pacientes apresentaram respostas. Dos outros 33 pacientes que foram tratados e que não tinham alterações nos defeitos do reparo do DNA, só um apresentou resposta. Essa é a droga, o olaparib, é um inibidor de PARP. É uma droga que ela inibe uma enzima chamada PARP, que é importante no reparo da fita simples do DNA. Os pacientes que têm BRCA1, BRCA2 já têm frequentemente defeitos no DNA, porque não conseguem fazer as correções, né? São genes que reparam o DNA, né? O BRCA1, BRCA2, e dessa forma ocorre uma incapacidade da célula corrigir o defeito nas duas fitas e ela entra em apoptose. Nesse estudo, como vocês podem ver, os pacientes que apresentaram resposta, que estão marcados aqui, são exatamente os pacientes que tinham defeitos, por exemplo, no BRCA ou no gene ATM, que são genes de reparo do DNA. Isso deu um benefício em termos de progressão radiológica e até sobrevida global. Aqui são imagens de pacientes que fizeram tratamento antes e depois do olaparib, lembrando que são pacientes politratados. Portanto, temos várias novas opções hoje, o cenário mudou bastante, então a gente acaba puxando as drogas que a gente deixava para tratar lá na frente, como o docetaxel ou a abiraterona, cada vez mais precoce. O que está acontecendo é que a gente está esticando o tempo que o paciente fica a castração sensível e diminuindo o tempo onde que vai ficar a castração resistente, mas é muito mais inteligente do que o que a gente vinha fazendo, que era postergar quando o paciente era castração resistente. O cenário é bastante otimista. Estou à disposição para dúvidas. Obrigado, Ariel. Foi uma excelente apresentação. Quiser sentar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? Eu tenho, Ariel, com uma dúvida que eu fiquei, não sei se eu entendi errado, mas no Latitude eles só recrutavam pacientes que estavam com câncer de próstata recém-diagnosticado, metastático ao diagnóstico. Exato. E no Stampede não necessariamente. Né? Então, minha pergunta, na sua prática, isso faz diferença? Se você só vai fazer a abiraterona para o paciente com doença metastática recém-diagnosticada, ou num paciente que progride, você acha que
que é possível fazer essa extrapolação. Eu acho que como a gente tem um estudo Stampede que incluiu esses pacientes, incluiu todos os tipos de paciente, até paciente M0, desde que tinham uma recidiva bioquímica de alto risco, ou seja, um doubling time baixo, quer dizer, o Stampede é um estudo extremamente abrangente, o Latitude é um estudo mais puro, vamos dizer assim. Mas como a gente tem um estudo fase 3, que mostrou um ganho semelhante ao Latitude, um ganho de sobrevida global, um hazard ratio impressionante, 0,62, eu acho que a gente não precisa pegar o paciente do Latitude necessariamente para propor esse tipo de tratamento, né? Eu acho que, assim, antes a gente ficava receoso quando a gente tinha só docetaxel para fazer uma castração, que isso não... A gente tinha medo da toxicidade do docetaxel para a maioria dos pacientes. Com a abiraterona, a gente fica mais tranquilo em relação a isso. Mas eu não sei se necessariamente a abiraterona precisa ser dado para todos os pacientes castração sensíveis. Acho que tem alguns pacientes, e todo mundo tem essa experiência no consultório, que estão com castração há 5, 6 anos, mantendo o PSA indetectável. Existem pacientes que vão muito bem, independente da adição ou não da abiraterona. A gente não sabe exatamente quem são esses pacientes. Existe uma dica de alguns estudos que avaliam que após uma castração, se você avaliar 6 meses depois, aqueles pacientes que têm índices extremamente baixos de PSA, por exemplo, menores que 0,4, são os que vão melhores. Então, alguns grupos defendem começar a castração para todo mundo e depois de 6 meses decide se você vai adicionar ou não a abiraterona ou docetaxel. Se o paciente já for muito bem com a castração, talvez você não precisasse adicionar tudo isso, porque existe uma toxicidade e também um custo envolvido disso. Obrigado. Excelente. Bom, muito obrigado. Eu queria agradecer aqui a presença de todos, agradecer aos que estão nos acompanhando pela internet e agradecer aqui aos palestrantes pelas excelentes palestras e acho que trouxe boas notícias aí a respeito do tratamento do câncer de próstata que está mudando muito aí nos últimos anos. Obrigado a todos, boa noite e agora temos um cafezinho ali para quem ainda aguentar.